Amém! Estamos de volta, o pessoal da internet, boa noite. Hoje nós estamos seguindo, a nossa série Somos a Resposta. Você se alegra disso? Que você é a resposta para o mundo? Mas você também não é só a resposta para o mundo, você é a resposta para o seu irmão ao lado. Você é a resposta para todo aquele que estiver próximo de você. E graças a Deus por isso. Então, hoje, eu vou estar aqui compartilhando a palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração. E essa noite vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai incendiar o teu coração. Essa foi a minha oração da madrugada, né, Ju? A oração falando, Senhor, incendeia o coração do teu povo, que venha queimar no seu coração, será a resposta para esse tempo, porque foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Amém? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigada porque temos liberdade no nosso país de falar do Teu amor, de pregar o Teu Evangelho, de ser testemunha aonde estivermos, Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor. Pai, fala através de mim, Senhor. Ministra, Espírito Santo, meu amigo, meu amado, meu doce amigo Espírito Santo, ministra cada coração. Que o Senhor venha revelar e venha interpretar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. A Tua palavra declara que o sacerdote, ele leva a lenha para queimar continuamente. E nós estamos aqui, Senhor, para que essa lenha venha queimar no nosso espírito. Fala ao nosso coração e abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver e nos dê a sensibilidade do Teu Espírito para ouvir e não somente ouvir, mas agir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu falei com o pastor Teixeira que eu não iria fazer slide porque eu quero fluir aqui com o Espírito Santo. E eu só trouxe quase 350 folhas, né, pastor? Eu acho que vai dar tempo, né? Até meia-noite, eu acho que dá tempo. Amém, glória a Deus. Mas nós iremos fechar essa série falando sobre evangelismo pessoal. Nós precisamos ser aquele que leva a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser a igreja em movimento nesse tempo, porque o mundo está esperando essa resposta da igreja, e nós não iremos ficar parados. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, a igreja é que governa. Governa como? Com a palavra. Então, eu e você estamos sendo convocados nesse tempo para fazer algo. Porque nós precisamos, como o pastor Teixeira falou, nós não estamos num ponto esperando o ônibus, né? Nós estamos esperando Jesus. Nos preparando, e nós não estamos parados não, nós temos que esperar em movimento, porque é assim que o Espírito Santo age, é um movimento, a igreja precisa se movimentar. E como que a gente faz isso? A gente vai conversar um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho também, gente, entenda, por favor, eu não vou falar, para falar o que eu vivo, para falar para você assim, eu sou o máximo, não. Eu quero trazer exemplos para vocês práticos da vida cotidiana, para que você possa ser encorajado a falar do amor de Deus onde quer que você vá, de forma simples. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu sou muito novo no Evangelho, eu recebi Jesus hoje. Quem sabe hoje é o dia da tua salvação, se você ainda não recebeu Jesus, você pode abrir o seu coração hoje. E hoje mesmo você vai sair falando do amor de Deus e dando testemunho. E pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Então, fica ligado aí, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar ao seu coração. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do que acontece no dia a dia. Como que você pode evangelizar? Porque nós já aprendemos tanta coisa aqui durante 2 meses, né, pastor? Falando às quintas-feiras sobre somos a resposta.
E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quando eu já vou te falar, o tempo é hoje, é agora. É nesse momento que você precisa começar a falar do amor de Deus. Amém? Então, a reação natural de um coração cheio é falar do amor de Deus. O meu coração e o seu coração já foi cheio pela palavra. Cristo é a palavra. E desde o momento que a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele veio habitar em nós, nos encheu, e agora nós podemos falar desse amor. Você entende de onde você saiu? Nós éramos condenados. Nossa natureza era uma natureza pecaminosa. E o que nós tínhamos era a condenação. Era viver longe de Jesus pelo resto da vida, pela eternidade, pela vida não, pela morte, né? Era a eternidade. Então, hoje nós temos uma vida e vida em abundância. Nós temos tudo o que precisamos. E o melhor de Deus, eu quero dar um anúncio para você, o melhor de Deus não está só por vir, não. O melhor de Deus já veio. Jesus, Ele morreu pela igreja, Ele morreu pela humanidade, e Ele já veio. Então não fica na expectativa só do céu, não, querido. Fica na expectativa de impactar vidas nesse tempo, de manifestar o reino de Deus nessa terra. Porque o melhor de Deus já está dentro de você. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 1. Eu vou estar usando hoje a versão da Bíblia. Como é que é o nome mesmo? Espera aí, gente. Eu esqueci. NVT, obrigada. Obrigada, Ju. A nova versão transformadora. Então, eu vou estar usando essa versão porque eu estava orando e o Espírito Santo botou no meu coração, estava fazendo essa leitura e eu achei bem atual para a gente estar conversando. Então, eu vou ler assim, versículo 29. Versículo 35. No dia seguinte, João estava novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Presta atenção. André foi procurar o seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe era de Batseda, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele que Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja.
Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sobre uma figueira? Você verá coisas maiores que essa. Amém. Até aqui. Queridos, essa passagem aqui mostra que Jesus é o Filho de Deus. João declara que o Cordeiro de Deus, e os discípulos ouviram, os discípulos de João ouviram isso. E quando eles ouviram, diz a Bíblia que eles seguiram Jesus, 2 deles seguiram Jesus. Todos que estavam lá com João seguiram? Não. 2 seguiram. 2 tinha algo que ardeu no coração. E 2 seguiram. E é muito legal porque não só seguiram, eles também foram falar. Eles foram evangelizar. Eles foram declarar aquilo que havia acontecido. Não ficou só para eles. Precisamos nos tornar consciente quem habita em nós. Hoje nós conhecemos a Jesus. Hoje nós sabemos quem Ele é. Eu não sei se você nasceu num lar cristão, mas todos nós nos convertemos a Cristo. É necessário que todos ouçam e se convertam. E nós recebemos a Jesus. E agora, o que eu faço? Nós precisamos ser conscientes de quem habita em nós. O Rei poderoso, Ele habita no nosso coração. E em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: agora que o Deus da paz os santifique em todos os aspectos, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos espírito, temos uma alma que habita num corpo. E nós precisamos ter essa consciência que dentro do nosso espírito, quando a gente recebe a Jesus, o Rei dos Reis habita. Essa consciência, é preciso a gente reconhecer que somos seres espirituais. Amém? Que o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente entende isso, de onde fomos resgatados, qual era a nossa condição em Cristo, e da condenação no qual nós fomos livres, libertos. Querido, isso daí gera em nós um encargo, gera em nós uma consciência viva que Jesus é o Senhor e que agora nós precisamos falar do amor dele para outras pessoas. Paulo, ele vivia com essa expectativa e prontidão para anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Paulo era perseguidor da igreja. E ele teve um impacto quando ele encontrou com Jesus. Ele foi impactado. E ele falou: não posso ficar só com isso para mim. Eu preciso falar. Ele recebeu um chamado para isso. É interessante que quando a igreja nasce, nós que nascemos em Cristo, em Marcos fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso já é um mandamento para a gente, igreja. Não é tempo mais da gente ficar calado. Não é tempo da gente ficar aquém do que está acontecendo. Vidas estão morrendo, vidas estão indo para o inferno. Querido, eu não sei como você anda. Eu já vou até largar isso daqui. Eu não sei como você anda na rua, mas eu ando com expectativa. Expectativa que Jesus vai voltar. E expectativa, a sensibilidade de saber que pessoas estão do meu lado e podem ir para o inferno.
Nós precisamos, em nome de Jesus, ser testemunho em todos os lugares. Você acha que eu e você fomos cheios do Espírito Santo para quê? Somente para manifestar, orando em línguas, para receber poder? Não. É para sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares que nós formos. É sermos as pessoas que, na porta da escola, quando uma mãe falar de alguma coisa do filho, você vai falar, olha, seu filho é uma bênção. Seu filho nasceu para ser projeto de Deus nessa terra. Ele vai ser um alvo, uma flecha que vai acertar o alvo. Ele é bendito nessa terra, ele tem um coração ensinável. Mas muitas vezes a gente está deixando isso passar. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao céu. Nós precisamos falar como o céu fala. Como Jesus andava nessa terra aqui falando. Ele manifestava o reino aonde quer que ele fosse. Ele manifestava o reino. Nós somos a igreja que tem a palavra, que tem o poder dentro da gente, o dunamis. Quando a gente vai no hospital, a gente não pode concordar com o que está acontecendo. E a primeira coisa que, às vezes, quando a gente chega no hospital, começa a contar a situação. Quando começar a contar a situação, você precisa falar, eu tenho a resposta para você. Eu conheço um amigo que ele é médico dos médicos, ele é top. Começa uma conversa, tenha a sensibilidade do Espírito para ouvir o que Ele quer, como Ele quer te usar nesse momento, sabe? Estava contando para o pastor Teixeira, isso não é só para mim não, gente. Eu vou no supermercado, eu já chego, meu marido desistiu de ir comigo para o supermercado, porque eu demoro. E quando o Espírito Santo fala algo comigo, eu não fico com reservas. O Senhor já deu ousadia e intrepidez para mim e para você. Mas eu sou tímido. Vai do seu jeitinho. Então, quando eu vou no supermercado, eu passo no caixa, eu dou aquele sorrisão e já falo, Deus abençoe sua vida. Sabe por quê? É a presença de Deus que quebra todo jugo. A presença de Deus que quebra toda insensibilidade, toda situação. Às vezes a pessoa é grosseira com você, fala o que Deus fez na sua vida. Manifesta a graça de Deus onde quer que você for. Mas eu não sei falar direito. Você só precisa falar o que Deus é em você. O que Ele fez na sua vida. Sabe, queridos, o mundo está esperando uma resposta nossa. O mundo está esperando que nós sejamos íntegros, que nós sejamos gentis. Sabe, a gente não precisa de algo extraordinário acontecendo para poder falar do amor de Deus. Não espera por ninguém. Você já tem o poder de Deus dentro de você. Eu vou continuar falando isso. Eu vou contar um sonho para vocês que eu tive há um tempo atrás. E esse sonho foi muito real. Eu estava numa praia e tinha muitas pessoas sentadas assim à beira da praia, como se fosse uma tarde, e as pessoas olhavam assim para o horizonte e tal. E, de repente, quando eu estou parada assim, em pé, e as pessoas na frente, eu olhei e eu vi o mar recuando. Recuando. E aquilo começou a me dar aflição, e eu ouvi no meu espírito, começa a gritar, corre, corre. E eu gritava, corre, corre, corre. E eu corri. E eu sentia, tinha uma casa assim, como se fosse uma casa de salva-vidas. E eu sentia que eu precisava entrar naquela casa. E eu entrei e eu falava para as pessoas, entra, entra. E as pessoas estavam tão distraídas. Eu entrei e fechei a porta. E aquela onda veio. E pegou muita gente distraída.
Depois eu tive um segundo sonho. E nesse sonho é como se eu tivesse numa sala, como se fosse uma padaria, sabe? Tinha alguns pães em cima da mesa assim, e à frente tinha uns sacos de farinha de trigo, esses sacos de nylon. E tinha uma pessoa do meu lado, eu não vi o rosto, e a pessoa falava assim: Eloana, olha para o saco. E os sacos não estavam amarrados. Sabe quando a gente pega o saco, só dá aquela torcida assim, e a boca do saco fica fechada? E aquele saco estava assim, fechado. E aí, essa pessoa do meu lado falava assim para mim: começa a gritar, começa a falar. Fala, anima, fala, Jesus está voltando. E eu comecei, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ele falava assim: agora você vai olhar para o saco de novo. E conforme eu falava, dentro do saco fazia assim, ó, balançava. E eu comecei a ver que dentro daquele saco haviam pessoas, em cada saco enfileirado assim. E o Senhor falava comigo: agora você vai animar. Eu falava: levanta, Deus é contigo. Levanta, Deus é contigo. Levanta, o Senhor é contigo. Não olha para as situações, Deus é contigo. E conforme eu ia falando, aquelas pessoas iam levantando e sendo fortalecidas. E aí eu fui orar, falei: Deus, o que significa isso? E Deus falou: é um tempo de gritar. É um tempo de animar a minha igreja. Tem muita gente desanimada. Anima a minha igreja. Fala que eles podem, que eu sou o que sou. Fala que a Bíblia, essa é a identidade deles. E eu comecei a ter mais coragem, porque segurar no microfone era difícil. E eu ficava pensando o tempo todo: poxa, é tão lindo quando a Lana prega, gente, aquela mulher. Pá, pá. Quando a gente lê os livros, né, dos pregadores, do Kenneth Hagin, eu falava: meu Deus, olha que lindo. Quando eu ouvia um pregador, eu falava: olha que maravilha. Ai, Senhor, que coisa boa. Usa a minha vida, usa a minha vida. E essa era a minha oração repetitiva. Usa a minha vida, usa a minha vida. Mas um dia Deus falou comigo assim: ei, eu quero te usar, você que não quer ser usada. Porque você fica olhando para as pessoas que escrevem livro, você fica olhando para a Lana, você fica olhando para fulano, para Beltrano, e eu tenho um chamado para você. Eu quero te usar do jeito que você é. Eu quero te usar do seu jeito. E eu falei: Deus, então, eis-me aqui. Você tem coragem de falar isso agora para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Sabe? Usa do jeito que eu sou, Senhor. E Deus começou a me dar estratégia. Então, quando eu saio na rua, eu não saio aleatório, não. Eu sou intencional. Você precisa sair, em qualquer lugar que você estiver, ser intencional. Está na porta da escola, pergunta ao Espírito Santo que habita em você: o que eu falo? O que eu falo? O que essa pessoa precisa ouvir? Sabe? No caixa, você quando declara uma palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir um propósito dentro do coração da pessoa. Ah, mas eu não sei falar. Faz um bolo. Você sabe fazer bolo? Faz um bolo, corta um pedaço e entrega para o seu porteiro. Seja gentil, dá um bom dia. Gente, as pessoas agora estão mal educadas às vezes. Dá bom dia para todo mundo que passar perto de você. Porque a gente está manifestando Cristo. É a presença de Deus. E sabe de uma coisa? Essa unção, quando a gente se coloca disponível, o Senhor vai usar em você mesmo. Sabe?
E Ele vai trazer as pessoas até você. Ele vai trazer. Ontem mesmo, eu saí para fazer... Não lembro o que agora. Eu saí, fui no mercado. Quando eu voltei, tinha uma senhora que ia subir no elevador. E eu falei, deixa que eu abra a porta do elevador para a senhora. Eu já fui, né? Eu já fui perguntando, Espírito Santo, e aí, o que eu falo? O que eu falo? Senhor, o que eu falo? E aí eu peguei, falei, sempre tem que ter um início. Aí eu falei para ela, olha, que bom que refrescou, né? Está um friozinho gostoso. Ela falou, é verdade, eu fui fazer a unha, eu botei a sandália da minha filha tão grande, eu vim correndo, eu fiquei com medo de cair. Falei, graças a Deus, a senhora chegou até aqui, Deus é bom. De repente, ela falou para mim, ela olhou para mim, com os olhos cheios de lágrima, e falou para mim, meu esposo morreu tem 1 mês. Nós somos a resposta para esse mundo. Aí eu falei, eu posso orar pela senhora? Eu moro no 2º andar, ela estava indo para o 4º. Sabe aquela oração do rei Ezequias, né? 5 segundos? Mas é uma oração poderosa, porque nós cremos no poder da palavra e do convencimento do Espírito. Nós cremos no consolo, no fortalecimento do Espírito Santo. E aí eu peguei, orei, fui até o 4º andar com ela, orei, segurei depois a porta, declarei sobre a vida dela. E quando eu entrei de novo no elevador, eu já tinha apertado o 2º andar de novo, e eu entrei e fechei os meus olhos, e ali eu comecei a orar por ela, entreguei ela na mão do Senhor, e de repente a porta do elevador abriu, eu estava no 12º andar. Eu olhei e falei, meu Deus, que andar é esse? Aí o rapaz falou, 12º. Eu falei, desculpa, eu estava orando aqui porque eu falo com Deus. Você conhece Jesus? Gente, é em tempo, fora de tempo. A boca fala do que está cheio o coração, e o coração se enche do que a boca fala. Queridos, nós não podemos perder tempo. Aleluia. Se o medo tem te travado, a gente tem que mandar esse medo embora, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder. Amém? Então, manda embora a insegurança, a pressão, a culpa, a condenação. Porque às vezes a pessoa fica assim, mas eu não consigo falar. Aí fica se culpando. Não se culpa não, querido. Só fala. Fica em paz. É no cotidiano, sabe? Falar do amor de Deus não é um peso, não. É nossa vida. É viver o natural, o sobrenatural no natural. Sabe? É falar as coisas que o Senhor fez na sua vida o tempo todo. É alinhar, como o pastor Teixeira falou. Está sentindo uma dor, vai falar da dor? Não, alinha sua boca com a palavra. Alinha seu coração com a palavra, sua mente com a palavra. Começa a falar o que Deus fala. Começa a declarar o que Ele declara. Sabe? Então, por que nós devemos evangelizar? Porque Jesus foi o nosso exemplo. João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que Ele deu. Jesus, Ele foi o nosso exemplo. E por onde Jesus passava, havia transformação. Por onde Jesus passava, Ele olhava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parava. Para tudo. Sabe? Jesus, ele parava. Pois o Filho do Homem não veio buscar e salvar os que estão perdidos. Aleluia. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. E o amor de Deus foi revelado através dele, amém? E nós também temos o ministério da reconciliação. Aleluia. 2 Coríntios 5, de 18 a 20, anota aí, depois você vai ler em casa, dever de casa. Deus, Ele nos confiou essa missão de reconciliar as pessoas com Ele. Nós somos embaixadores de Cristo.
O embaixador fala do seu reino. Fala do reino que ele pertence. Amém? Também é um mandato. É um mandamento. Nós precisamos ter isso em mente. Porque também é uma responsabilidade de todo salvo. Você é salvo? Tem certeza? Diga amém. Eu conheço esse louvor. Com as crianças, né? Então, gente, nós precisamos ser esses que dão testemunho de Cristo. Não pregamos para crescer em números, como igreja local. Não. Nós não fazemos isso. Nós pregamos porque o mundo precisa de Cristo. Assim como nós fomos resgatados. As pessoas estão sedentas. As pessoas só precisam de um olhar e um sorriso. De um tempo, de 2 ouvidos. Para poder nós estarmos dando essa atenção. Nós não pregamos para encher o nosso conexão. Nós não pregamos para encher a nossa igreja, porque nós somos igreja reunidos. Nós não pregamos para construir fama. Nós pregamos porque as pessoas precisam de salvação e de perdão. Romanos, abre a sua Bíblia, Romanos 10. Vamos ler o versículo 13 e 14. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo, se não creem nele? E como crerão, se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a respeito, se ninguém lhes falar? Ah, queridos, há pessoas morrendo sem Jesus. E o Evangelho é a resposta para essa humanidade perdida. O mundo clama para conhecer o Salvador. E eles já foram salvos, eles só não sabem. E nós precisamos ser esses filhos amados que pregam, dando testemunho em todos os lugares, amém? Então, evangelizar é transbordar Jesus. Como eu falei aqui, né? A boca fala do que está cheio o coração. Quem está cheio de Deus, fala naturalmente dele. O evangelismo começa no coração, não no microfone. O evangelismo não começa no microfone, começa aqui no coração. Uma consciência e uma urgência dentro do nosso espírito para falar do amor de Deus. Primeiro a gente se enche do Senhor e depois compartilhamos naturalmente com as pessoas. E me fez lembrar, eu estava ouvindo hoje uma ministração e eu me lembrei da passagem de Pedro e João indo ao templo. E eles foram na Porta Formosa, né? Em Atos 3, de 1 a 8. E ali diz que o coxo, ele era levado e colocado à porta. Esse ano é ano de portas abertas. Mas esse coxo era levado todos os dias e ele ficava somente à porta. Ele ficava somente à porta. Quantas pessoas passaram por aquele coxo? Quantas pessoas viram aquela situação? Quantas vezes a gente passa por uma pessoa que está com sofrimento, está reclamando, está com uma dor, está com uma situação que precisa ser resolvida, está angustiado. E ele está à porta,
todos os dias. Todos os dias. Mas Pedro e João, eles iam entrar. Eles estavam indo para entrar. Mas algo aconteceu. Aquele homem, ele pediu algo a Pedro e João. E Pedro e João foi a resposta para aquele homem. Aquele homem, ele tinha expectativa, queridos. As pessoas no mundo, eles têm uma expectativa. Às vezes, a expectativa é em lugares errados, mas tem uma expectativa. E estão na porta. E nós já passamos, já abrimos essa porta e já entramos nessa porta. A porta é estreita, mas olha, nós temos uma vida eterna para desfrutar. E Pedro e João, quando aquele homem com a expectativa de receber algo de Pedro e João pediu, Pedro e João estendeu a mão e falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você tem, você precisa dar. O que você tem, você precisa dar. Você precisa dar Cristo. A palavra de salvação, a palavra que transforma, que muda toda a situação na vida do homem e da mulher. Então, Pedro e João transbordou sobre a vida daquele homem, e aquele homem se levantou. O interessante é que aquele homem não foi nem colocado o nome dele. E nome diz sobre identidade. Ele não tinha nem identidade. Quando ele entrou depois lá no templo, diz a Bíblia, que as pessoas, não é aquele. Gente, aleluia. Eu não sei se o seu vizinho tem dado problema, mas dá a ele a resposta. E a resposta é Cristo. Ore por ele, clame por Deus, abra um propósito de jejum por ele, sabe? E você vai ver a vida dele transformada, amém? Aleluia, é um familiar seu, é seu marido. Ore, você vai ver a vida dele transformada, amém? Então nós precisamos transbordar Jesus em todos os lugares. Nós temos algo precioso para compartilhar. Recebemos a vida de Deus, e o que recebemos não pode ficar retido em nós. Fomos chamados para compartilhar aquilo que transformou a minha e a sua vida. Amor, esperança, graça, vida eterna com Cristo. O evangelismo é a melhor forma, o evangelismo pessoal é a melhor forma de você impactar uma vida. E não fique esperando um grupo dentro da igreja ou a igreja fazer algo. Às vezes a gente fica esperando alguém fazer alguma coisa. Deus está te chamando para fazer algo. Amém? Então, a melhor forma de evangelizar é dando o seu sim. Porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. E quem permanece nele produz fruto. E você está no tempo de produzir muitos frutos. Aleluia! Esse é o tempo da igreja. Jesus está voltando. E a chamada minha para você, a chamada de Cristo para você essa noite, a chamada do Espírito Santo para você essa noite, é que você é a resposta de salvação para o mundo. Você é a resposta de esperança. Você é a resposta de encorajamento. Você é a resposta de livramento para a pessoa que está, às vezes, ali no ponto do ônibus. Você é a resposta de Deus para essa terra. Não podemos mais permanecer parado enquanto pessoas morrem espiritualmente. Não podemos como eu posso dizer?
Eu e você, nós não podemos esperar sentir algo extraordinário para falar do amor de Deus. É na simplicidade. Como eu falei, quando você dá um bom dia, quando você demonstra o amor, quando você escolhe honrar pessoas, quando você deixa de fingir que está dormindo para não ceder o lugar no ônibus, no metrô, quando você percebe quem está ao seu lado, quando você decide ser sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos voltar a andar atentos à voz do Espírito Santo. Está sensível a esse amigo. Queridos, ele é uma pessoa que habita em você. Ele é o meu melhor amigo. Ele é meu companheiro todo o tempo. Eu o amo. Ele é Deus que habita em nós. Ele é aquele que está nos conduzindo em triunfo. Ele é aquele que está nos conduzindo ao destino final e Ele quer te usar. Aleluia. Depois que você sentar ao lado de alguém, estiver ao lado de alguém, quando você sair daqui e pegar um Uber, você pergunta: Espírito Santo, o que eu posso falar para essa pessoa? O que o Senhor quer comunicar a essa pessoa? Como eu posso demonstrar Jesus a essa pessoa? Como eu posso servir a essa vida? A gente tem que parar um pouco de estar olhando para o nosso umbigolândia, né, Carlinhos? A gente precisa olhar que há um tempo de urgência. E eu estou encerrando aqui, os músicos podem subir. Em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. O Senhor está levantando uma igreja pronta, uma igreja disponível, uma igreja sensível, uma igreja que vive em prontidão e sabe o que é urgente. E eu hoje te encorajo. Comece agora. Se coloca de pé. Comece agora, comece hoje. Comece no simples, no cotidiano. Todo dia eu e você nós temos testemunhos para dar. Todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de manifestar Cristo onde quer que nós formos. Todos os dias nós podemos ser usados por Deus para declarar sobre uma vida: olha, Jesus te ama. Eu fui alcançada assim, num supermercado, um rapaz que era promotor de vendas, e todo dia aquele rapaz ele estava cantando hino. Ele congregava na Assembleia de Deus, ele estava cantando o hino da harpa, e todos os dias eu ouvia aquele rapaz, 6 horas da manhã, ele trabalhava na parte temperando frangos, e eu falava: meu Deus. Na verdade eu não falava meu Deus não, vocês sabem o que eu falava, né? Eu não, minha velha criatura. Eu reclamava porque aquilo me incomodava, mas aquilo também ardia o meu coração. Eu falava: como pode? Aquele rapaz, 6 horas da manhã, ele mora longe a beça. E ele chega aqui já cantando. Eu não entendo. Passando uma luta. Eu não entendo. E aquilo foi, sabe, me dando sede. Nós somos sal dessa terra. E foi me dando curiosidade. Eu fui me achegando. E eu perguntei para ele um dia. Ele falou: não, eu sou de Jesus. Aí eu falava: como pode isso, meu Deus? O cara acredita em algo que ele não vê. Mas aquilo ia ardendo no meu coração. Eu e você somos testemunhas, onde quer que nós formos. Na porta da escola do seu filho, no seu trabalho. 12 homens
conseguiram revolucionar tudo. O Evangelho chegou até a gente através desses 12 homens. Aqui nós somos mais. Tem um pessoal da internet. Se cada um aqui começar a testemunhar e falar do amor de Deus de uma forma simples, o resultado pode ser extraordinário, mas a forma é simples. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A única coisa que nós precisamos fazer é estar disponíveis. Aleluia. Levante suas mãos agora. Senhor, em nome de Jesus, queremos levantar as nossas mãos em resposta. Agora é para Ti, Senhor. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida do jeito que somos, Pai. Nos molda do jeito que o Senhor quiser. Cumpra a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. A única coisa que nós não queremos mais, Senhor, é ficar calados. Ah, Senhor, nos leva a orar, ter fome e sede da Tua palavra, manifestar Cristo em todos os lugares, ser o bom perfume de Cristo, ser testemunha Tua em todos os lugares, Senhor. Nós não precisamos esperar que alguém faça. O Senhor tem nos chamado, nós somos Teus filhos. Assim como o Senhor é a resposta para esse mundo, a Tua palavra declara que nós somos como o Senhor aqui nessa terra. Nós somos a resposta para esse mundo. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar essa noite o fogo do Teu Espírito queimando nos corações aqui, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que conhece mentes e corações. Espírito Santo, pessoas que estão com o ministério enterrado, que pararam por algum motivo, que se decepcionaram, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor vai começar a mandar as pessoas para você cuidar, para você evangelizar, para você orar. Esse é o tempo da igreja ser despertada. Espírito Santo, fica à vontade, amigo, usa a tua igreja, desperta a tua igreja, nós não podemos mais andar insensíveis ao mundo que está indo para o inferno, insensível para pessoas que precisam ser animadas. Nós temos a palavra da verdade, Cristo é a verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor tem depositado palavra no nosso coração. O Senhor tem depositado em nós, Pai, a Tua presença, a Tua unção, Pai. Durante esses dias, Senhor, de quinta-feira, nós fomos, Senhor, ministrados. E agora, Senhor, queremos pôr em prática tudo que aprendemos, tudo que foi depositado no nosso espírito. Ah, Espírito Santo, usa a nossa vida. Usa, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer. Usa a minha vida, usa-me. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu amigo. Tu és digno de glória, honra, louvor e majestade. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.